gente! Tá começando mais uma temporada do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti, e com muitas novidades, porque, afinal, um ano de podcast, um ano de EARCcast, muitos desafios superados, muito aprendizado, e é lógico que a gente tem que comemorar num cenário diferente, com super profissionais que passaram aí no EARC durante todo esse ano, né? Vem com a gente, que tem muita coisa boa. Mas antes, lógico, sempre os meus grandes parceiros. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Portinari Ceusa, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração e Tintas Lustol. E antes de começar, essa mesa linda, Ventura, poltronas, até as canecas da Cucina, hoje tudo diferente aqui. E antes de começar a apresentar os meus super convidados, lógico, se inscreva, dê like. Gente, a gente está batendo quase 12 mil inscritos. O dia que foi, já passou de 12 mil. Começamos aí com 200 e pouco, a meta era 1.000. E a gente vai levantar esses números, porque realmente são números surpreendentes que a gente quer apresentar para vocês. E, lógico, agora vamos fazer a apresentação. E o meu primeiro convidado tem 12 anos de carreira, passou pela primeira temporada do EARCcast, e a gente se conhece desde criança, um super profissional, hoje reconhecidíssimo em todo o Brasil, premiadíssimo. Bem-vindo, André Lenza. Obrigado. Eu acho que esse podcast vai ser muito bacana. Você pode falar à vontade, viu? Eu converso pouco. E o meu segundo convidado tem 10 anos de carreira como gestor de tráfego, reconhecido nacionalmente. Gustavo Azevedo, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Daiane. Vamos conversar com o pessoal aí bastante sobre tráfego pago. Vamos, gente. Fiquem com a gente, porque muitas dicas só para quem quer vender mais. O meu terceiro convidado é um publicitário super reconhecido, com quase 20 anos de carreira, fundador da Remix Branding e um dos sócios da Crispim, agência de publicidade super reconhecida em Goiânia. Muito bem-vindo, Michael. Obrigado, Daiane. Obrigado pelo convite. Vamos conversar bastante aqui sobre branding e sobre vários assuntos. É isso aí. Obrigado. Obrigada eu. E agora, pra gente, não menos importante, aliás, o fenômeno da internet, a gente está aqui com o Leandro Francis, que também passou pelo EARCcast esse ano, da LF Arquitetura. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos conversar muito e dar... Você vai dar várias dicas pro pessoal? Vamos sim. Fazer o que a gente faz na prática, né? É isso aí, gente. Então, ó, caderninho, pega o caderninho para anotar tudo, porque realmente esse podcast, esse bate-papo vai ser uma aula. Eu fiz o convite para esses 4 profissionais, porque ponto em comum entre todos é a criatividade, a visão de negócios e, lógico, o sucesso na carreira. Então, eles vão ensinar para a gente qual é o passo a passo. Antes de mais nada, criatividade, né? Como que vocês fazem para acender, para estar sempre com essa criatividade aflorada? Todos, né? Na verdade. André? Nossa. Não dá pra falar tudo aqui. Temos a tarde toda. Tem algumas coisas que tem que emitir. André é multifacetado, ele só não borda, né? Ele projeta, pinta, tudo. Desenha. Uma vez eu conversei com o Marcelo Solar, artista, e ele falou: Lenza, assim, minha carreira começou a dar muito certo e tudo mais quando eu tive disciplina. Então eu acordava 8 horas, eu pintava, sei lá, até meio-dia, depois eu almoçava, depois eu voltava a pintar 2 horas e tudo mais. Porque artista tem aquela coisa de, eu só vou pintar quando eu tiver inspiração e tudo mais. Então tem que ter uma disciplina também. Não tem, porque tem aquela coisa meio de filme de Hollywood, né? De criação é só à noite, quando eu acordo. E não. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer a casa aqui. Entendeu? Inclusive, em um ano de EARCcast, eu fiquei esperando um processo criativo assim, bem surreal. Tipo, não, mas assim, você vai testando, deu errado, vai de novo. Lógico que à noite eu sou uma pessoa da madrugada, da noite. Se você não marque reunião comigo, 6 da manhã.
Então, assim, esse pessoal que corre 5 da manhã no Ricardo Paranhos, não sou eu, entendeu? Então, não, você não, se você me ver correndo 5 da manhã no Ricardo Paranhos, você corre também, porque alguma coisa aconteceu, entendeu? Então, assim, não sou eu. Então, e também final de semana, sabe? Uma coisa mais tranquila, não tem aquela coisa de pá. Mas não tem uma... eu faço uso do café, assim, de meia hora. Então, às vezes, isso também... não sei, mas não tem uma... Eu não sei, você, como é que é? Bom, na realidade, assim, se vocês pegarem um livro que chama Roube como Artista, ele cita bastante sobre isso, que ele fala que nada é criado, então tudo são referências. Então assim, principalmente o arquiteto, ele precisa aumentar seu banco de imagens e o banco de referência. Então por isso que o arquiteto às vezes busca viajar bastante, ele vê bastante arquitetura. Por exemplo, eu já sou uma pessoa que hoje tenho o meu olhar é sempre no escritório, às vezes é mais para o marketing do que para a criação. A criação já flui, né? O traço você vai refinando, mas você não vai fugir muito mais do que você já faz ali, né? Mesmo tentando fazer projetos diferentes, a gente faz a mesma linha de raciocínio. Então, hoje eu estudo muito mais em relação ao marketing. Então, eu busco não ver o que os arquitetos estão fazendo. Então, por exemplo, no meu Instagram, a última referência que eu tive de um cozinheiro. Porque eu estava vendo um vídeo e eu tive uma ideia a partir de que o cozinheiro estava fazendo, porque ele recebia desafios ali, o pessoal, você tem que fazer uma parmegiana com R$5. Bacana. E aí eu falei, cara, eu posso fazer isso dentro do meu nicho, né? E deu super certo e assim, eu tento ver coisas fora do meu nicho. Isso ativa a minha criatividade ali para me ver coisa fora da caixa. Então, às vezes, assim, o que eu vejo dos arquitetos é que às vezes eles seguem ali inúmeras páginas de arquitetura e ficam restritos ali sempre a mesmice. Então, acho que sair um pouco do que, assim, pensar um pouco diferente até nisso. O banco o visual e referências, que seja para o marketing, seja para a criação de arquitetura, às vezes a inspiração não necessariamente é de outro arquiteto. A criatividade ela surge de qualquer ponto que você já teve contato ali. Então, nada se cria, tudo se copia, mas ressignificado. Né? Com certeza. Você concorda, Michael? Eu concordo. Eu acho que essa fala é importante porque, né, como designer também, né, publicitário designer, faço parte desse processo criativo e para mim eu acho que é muito repertório, não é? Sim. Então, assim, e o repertório não só da sua área, né, mas a vida, assim. Eu sempre falei muito para pessoas que trabalhavam comigo, assim, e isso serviu muito para mim também. Cara, o cinema que você vai, o livro que você lê, a viagem que você faz, tudo isso pode te dar inspiração, referências. Eu acho que isso ajuda, sem dúvida nenhuma, na hora que você está de frente à prancheta vazia, de frente à folha em branco para criar alguma coisa. Agora, para mim, criatividade é menos inspiração e muito mais transpiração. Eu acho que é trabalho duro mesmo, sabe? Porque não desce, né? Não tem a tecla do faz o download aqui, agora vai sair. Não é assim que funciona. E eu acho que até, por exemplo, no nosso escritório, a gente tem essa metodologia que ajuda você a entender pontos para conseguir chegar em algo criativo, né? Mas certamente você tem que ter um caminho a percorrer. Eu acho que não é do nada que isso vai cair e por isso que você precisa buscar, né? Buscar referências, buscar inspirações, sem dúvida, né? Estudar muito. E eu acho que, bom, eu adoro, né, esse trabalho criativo. Então eu acho que é legal quando é espontâneo, quando é leve, quando é gostoso fazer isso, né? E eu acho que isso é o que sempre me deixou fascinado pela área criativa, né? O fato de eu estar me divertindo e ao mesmo tempo consumindo referências que podem me ajudar no meu trabalho. Bacana. Então acho que isso é uma dica bacana. Super. E no tráfego pago? Precisa de criatividade, Gustavo? Não, precisa de criatividade em tudo. Eu concordo muito com o que todo mundo falou aqui. No meu caso específico, né, eu tento me colocar em ambientes criativos. Eu acho que não tem nada mais inspirador que você estar em ambientes criativos. Então, por exemplo, em grandes masterminds, você
coloca a sua criatividade de uma forma com muitos insights, você pega muitos insights de muitas pessoas. Então, por exemplo, a gente convive muito com social media, muito copywriters hoje, muito pessoal de brand. Então é impossível você estar conversando com essas pessoas e não ser inspirado pela criatividade deles. Então eu não acredito num dom de criação. Eu vou muito pelo lado que o Maicon falou, que o Leandro falou. Cara, é muito você tá testando, você tá validando, você lê um livro, você pegou um insight criativo, você vê um filme, você pegou um insight criativo, você conversou com um grande social media, você viu o trabalho ali, a ação, você fica, nossa, esse cara me despertou uma criatividade agora que eu não tinha visto antes. Eu estava até conversando agora com o Leandro, inclusive nisso, eu acabei de voltar do Mastermind, que explodiu minha cabeça na criatividade. Eu fui com a cabeça, mas eu voltei assim contaminado, porque eu estava com 50 pessoas muito criativas ali. Então acho que um ambiente criativo para mim, essa frequência criativa que a gente fala de ambiência, né, que é a frequência com o ambiente, eu acho que ele é essencial, né, para o desenvolvimento da criatividade. Bacana, bacana. E como tudo é novo aqui, tem as perguntas dos universitários. Perguntas Lá que vem. eu fui. Lá vem. Porque eu fui pesquisar, eu queria saber o que as pessoas queriam saber, né? Vamos começar aqui com o André e o Leandro. Vocês atingiram um grande reconhecimento, o boom da carreira de vocês de uma forma diferente, né? O André de forma mais orgânica e o Leandro de forma mais digital, sim, mas ambos colocando a mão na massa, sempre, né? E então, diante disso, conta pra gente, nós queremos saber o que essas pessoas, como vocês conseguiram, né, atingir esse sucesso, tanto de forma orgânica quanto de forma digital. Pode começar aí, né? Não, pode começar. Pode começar com a parte orgânica, antes da digital. Boa. Pode ser. Ele tava chamando de velho. Não, orgânico. Cara, nossa. O que a gente fala de networking, né? É muito importante você ter esse. Até hoje, os meus amigos, eu faço caso dos meus amigos do Externato São José, ou do Visão, ou quem fazia, sei lá, entendeu? Inglês, natação, aquelas coisas. E eu converso pouco, então assim, todo mundo, Lenza, eu comprei um terreno, pô, queria que você fizesse minha casa, comprei um apartamento e tal. E então é muito, sei lá, eu tô numa cafeteria, alguém já chega, então, nossa. Muito através da sua rede de relacionamentos, né? Sei lá, você tá num restaurante, você tá numa festa, você tá no casamento, então não tem aquela. Não tem uma coisa muito voltada, tipo, não tem um tráfico para isso, entendeu? O tráfico sou eu. Mas eu acho que um complementa o outro, tá? Eu não acho que um anula o outro. Então, assim, isso aqui é uma forma, esse ArchiCast divulgou demais. Muitos clientes novos que, assim, sem ser dessa rede de relacionamento, já chegam e falam, não, eu vi seu vídeo, você fez isso, você fez aquilo. Bacana. E aí a pessoa meio que já conversa como já fosse minha amiga, assim, se ela já conhecesse minha história. Então, isso é um poder da mídia social. Sim. Instagram, fenômeno. Cara, site, o pessoal que vai querer me matar, mas assim... O Instagram, se você não tem um site hoje em dia, não é muito um problema, tá? Eles vão querer matar por causa disso. Antigamente era o contrário, você tinha que ter um site. E agora, se você não tem Instagram hoje em dia, você não existe. Você é uma pessoa, pelo menos um Instagram profissional você tem que ter. E outra, todo mundo fala, olha aqui, eu vi. Ninguém fala, eu vou tomar um tempo, entrar no site para ver as casas que estão no site do André Lenza. Todo mundo tá ali, você tá almoçando, passando, gostei dessa casa e tal. Então, uma coisa não anula a outra. Eu tava escutando. Agora só fazendo um adentro, você assim, conseguiu esse sucesso de forma bem orgânica por conta da sua rede de relacionamentos, né? Sim. Porque, assim, a gente tem que pensar nisso. Você acabou de falar do Instagram de ser essa super ferramenta. Mas o Instagram é uma ferramenta para quem já te segue, entendeu? É para quem já tá ali, ou para quem começou, o primo do tio, do tal. Mas uma coisa não, tipo, o relacionamento ajuda demais. Mas você tem que ter um bom trabalho para isso e ir crescendo cada vez mais. Porque eu falo que o networking ele é bom pro bem e pro mal.
Porque às vezes a pessoa fala, pô, André, que legal, o André fez sua casa, você gostou? Gostei demais. Não, então eu vou contratar ele. Mas pode ter outro contrário. Pô, o André tá louco? Foge dele, aquele gordo é maluco. Então assim, você tem que... É bom, ele te ajuda a crescer, lógico. Mas não é só isso que vai fazer, né? Sim, Você tem que entregar. Eu vejo o seu sucesso assim como uma exceção à regra, assim, porque foi sempre de forma muito orgânica, mas você também na linha de frente, né? Sim. Tipo, as inscrições para os prêmios, sim, né? Que as pessoas não fazem, as pessoas não têm iniciativa, né? Não. Então, essa parte de estar sempre em relacionamento com pessoas interessantes. Sim. Então, assim, eu acredito que antigamente o orgânico era bem mais fácil. Agora tá bem mais complicado. Tá mais complicado, mas Goiânia é uma cidade pequena, né? Mas acaba que cresceu de um... Antes ficava limitado a Goiânia, um conhece o outro, mas aí já tem pessoal de Rio Verde, já tá aí, Sinop, São Paulo, então começa a crescer também. E também a gente fez no exterior também. A gente terminou agora uma casa em Londres. Então, assim, é bem legal. Mas essa casa de Londres, por exemplo, é de uma goiana. Então é tudo meio vinculado aqui. Mas no seu caso, não. No seu caso já é nível mundo e com a ajuda de quem entende, entendeu? A divulgar esse trabalho. Na verdade, também, né? O Leandro é o que... Igual a você. Ele estudou e ele fez. A gente quer saber. Leandro, conta um pouquinho. Bom, assim, na verdade, quando você fala, por exemplo, Goiânia é pequeno, por exemplo, eu que vim de Anápolis, assim, eu comecei com as estratégias ali organicamente, né? Fazendo projetos para amigos e tal. Mas chegou um ponto que eu sabia que eu ia me limitar. Então, falei, cara, como que eu vou fazer? Então, aí eu comecei a estudar marketing. Eu não estudava mais arquitetura. Então, dali eu comecei a criar estratégias dentro da cidade. Ali, placas de obras mais criativas, coisas que ia gerar o orgânico, né? Mas também aí, estudando... já em 2016, ali a partir de 2016, eu já estava muito à frente de todo mundo lá na minha cidade, né? Então, ao ponto de aqui em Goiânia, eu era um menino de Anápolis, porque era assim, de arquiteto, falava assim, o menino de Anápolis? Ninguém sabia nem quem era Leandro, né? Então, e aí a gente foi evoluindo isso, fazendo teste, né? O que a gente estava falando sobre a criatividade, eu fui aguçando essa criatividade dentro do marketing, do jeito de postagem. Você teve o interesse de estudar o tráfego, né, Leandro? Sim. Eu já fiz várias mentorias, vários cursos, então fui aflorando isso. Então, hoje eu tenho uma sensibilidade maior na hora de criar um conteúdo. Então, acho que de tanto testar, a gente vai aprendendo. Claro que a rede social não é uma forma de bolo, mas eu sei o que é provável que pode dar certo. Então, o grande caminho é você estar disposto a estudar, porque é muito difícil, né? Então, assim, se a pessoa estiver disposta a estudar, é um caminho. Quem não tiver, tem que estar contratando, né, um especialista. Na realidade, essa questão do estudo é porque em Anápolis não tinha, na época, boas agências. Então, eu falei, cara, eu via várias pessoas fazendo com agências, eu já tentei e não deu certo. Falei, cara, ninguém vai fazer por mim, então é eu que vou ter que aprender. Mas hoje assim, hoje eu já tenho um gestor de tráfego, já tenho um estratégico do marketing, e todo setorizado a minha empresa. Mas hoje eu sei o que eles estão fazendo, então é diferente. Eu não simplesmente passo o que eu quero, falo, olha, deixa eu analisar os insights, deixa eu analisar como está sendo o tráfego ali. Porque hoje a gente está verticalizando, então a gente está ali no YouTube, tá? TikTok, Instagram, Pinterest, então a gente vai verticalizando. Kawaii também? Kawaii, então a gente está em tudo. Tô sabendo até que o OnlyFriends está mudando o conceito, tem OnlyFriends também. OnlyFriends. Mas a gente tá o tempo inteiro testando coisas novas, né? Então,
o que a virada de e que chave... deu certo, né, Leandro? Isso que assim, eu acho interessante falar pro público. Deu certo. Deu certo. Então, a virada de chave foi em 2020, que a gente, de tanto testar, né, e essa questão da constância, ela é uma das questões mais importantes. Claro que você não pode... Você tem que fazer. Se você não acertou, você tem que analisar o porquê que você errou. Mas a gente foi testando tanto, eu e minha esposa, e ela tem o Instagram dela, eu tenho o meu, e a gente, no instinto de competição ali, a princípio, de brincadeira, é sério. Eu acho que é sério mesmo. É sério. Mas aí a gente competia um com o outro e tal, em termos de visualização, estratégia e tudo, e ela sempre fazendo os cursos junto comigo. Então, em 2020, a gente chegou a fazer nosso primeiro orçamento internacional, depois a gente fez nosso primeiro projeto internacional na Espanha, de lá pra cá. A gente foi aprimorando isso do marketing e a gente hoje está em 20 países. Bacana. E tá, com certeza, e a gente não pode ficar parado também. Com certeza. Assim, chegamos a esse patamar, não vai adiantar nada, porque acontece comigo no orgânico. Também, um conhece o outro, tal, mas hoje 95% do escritório funciona em relação ao Instagram e as redes sociais, YouTube e outras. Então, se eu parar no tempo, vai acontecer um processo um pouco diferente do que acontece com você, porque às vezes vai chegar mais contatos no orgânico naturalmente, mas o meu, como tem um processo muito rápido ali e a engrenagem de custo também é muito grande, porque o escritório tem 20 arquitetos, então eu não consigo ficar parado esperando agora organicamente chegar. Então agora já estou com o tráfego pago muito avançado, então a gente vai cada dia aumentando isso, né? Se eu investir 5, eu investo 10, depois 30, depois 50. Bacana. E vai para crescer mais a empresa, né? Bacana. No decorrer do programa a gente vai dar mais dicas, mas agora, especialista em branding, eu quero saber, a fórmula perfeita é o branding aliado ao tráfego pago e também a grande pergunta, o que é branding? Nossa, hein, Daiane? É a pergunta de 1 milhão, né? $1 milhão. É aquelas logos e tal, né? As logos, né? Aquela marquinha. Aquela é a marquinha, né? Olha, branding é um assunto relativamente novo, né? Até marketing mesmo, quando a gente pensa marketing, eu estava falando com o André antes da gente começar a gravar aqui, e até há muito essa confusão, né? A gente vai falar disso também, de marketing e branding. E assim, eu acho que branding, o que é branding? Nossa, meu Deus, essa pergunta é tão difícil. Porque, na verdade, assim, eu acho que branding, como o próprio termo em inglês fala, né? No gerúndio, é essa gestão, né? É a construção e a gestão de marcas. Porque a gente entende, acredita, que uma marca, ela é mais do que um produto ou um serviço que você vende, né? Você cria uma conexão emocional com aquela marca que você consome. De toda forma aqui, a gente está falando, né, da mesa incrível, da poltrona, tudo isso a gente cria relações, né, com esse tipo de produto. Ou com uma pessoa que nos oferece um serviço, por exemplo. Essa conexão, ela tem mais valor do que o valor monetário, o preço em si, né? E é isso que a gente tenta no branding entender, né? Qual que é o teu diferencial como profissional? Como é o diferencial do outro profissional, do outro escritório, em relação a você, em relação ao mercado que ele está inserido. Isso não é fácil, né? Não é fácil descobrir. Organicamente, então, é muito difícil. Assim, a gente até fala, é muito difícil ter um processo de branding dentro da empresa sem um profissional externo. Fazer uma autoanálise sobre você é muito difícil, né? Então, acho que o branding ajuda a estruturar com muita verdade, aí eu acredito muito nisso, o que aquela marca tem de verdadeiro. Qual que é a promessa que essa marca pode fazer para o mercado a nível de entrega, a nível de expectativa, né? E aí eu acho que é isso que torna o branding um processo muito rico. Hoje cedo ainda a gente estava falando com 2 arquitetas que terminaram um projeto lá no escritório. Quem são? Aquelas fofoqueiras, tô brincando. Tá. A marca não foi lançada ainda, mas vai ser lançada agora em janeiro. E elas estavam falando justamente sobre isso, né? Sobre um processo onde elas se descobriram também, né? O processo ajudou ela a entender qual que é o diferencial dela no meio de tantos arquitetos muito bons, né? Não é que eu sou melhor ou pior,
você é diferente, né? Você é único. E aí você tem que entender como isso te fortalece Sim. a um nível de você poder comunicar isso, estabelecer estrategicamente. Então, gente, branding não é marquinha, por favor, né? Não é. Eu acho que essa é uma grande dica. A nossa marca é uma prova, né, desse processo, porque isso é tão incrível, assim, quando a gente, são 18 anos de mercado, a gente não consegue ter a mesma visão. Eu acho que muda muito, né? Sim. Então, quando a gente voltou com a marca EARC, que era um evento, nasceu de um evento, mas agora tem tantos outros produtos, como que eu consegui organizar isso? E daí eu estava correndo atrás, quem que vai ser? Conheci o Maicon. Quando ele me apresentou a arquitetura da marca, sabe quando você respira? Você respira, você sabe exatamente os caminhos. E, assim, eu arrisco ainda, além da marca corporativa, agora o meu desafio é a marca pessoal. É isso, assim, é muito, muito louco, assim. Você, André, você trata como André Lenza, né? Eu tava até conversando com o Michael aqui, porque como eu tenho é um samba do crioulo doido, né? Tem um escritório de arquitetura, tem um escritório e a gente também desenha produtos, né? E tem a parte de artes plásticas, mas é mais é bem hobby mesmo. E eu tive que separar meu Instagram de arquitetura do design de produto, porque as pessoas, eu postava um produto, aí a pessoa, você tá vendendo esse sofá? Tipo, não, eu só desenhei o sofá e tal. Então, ficava... Cara, ninguém lê legenda. Não lê legenda, assim. Só é tudo. Tá, ok. Ó, sofá, o André tá vendendo. Não, lê. Ó, eu só. Então eu tive que. Aí tem o André Lenza Design, que é a parte de design de produto. E depois o estúdio André Lenza, né? Que agora tá chamando só Lenza também. Que é o que eu tava comentando com o Michael, que o pessoal do branding. Viu? O pessoal do branding fez uma... Ele é americano. Fez uma análise que todo mundo me chama só de Lenza. Quase ninguém me chama de André. Então eles meio que reduziram o nome do escritório, a logo, tudo só para Lenza. Porque isso engloba mais de uma área. Mas eu não sei. Será que estaria certo? O Leandro também já tem. O Leandro tem essas duas. A LF Arquitetura, tem a LF Interiores, né? Sim. O Leandro Francis e a Rafaela. É porque o que acontecia, né? Ele é popstar. A Rafaela. Muitas marcas. A Rafaela, minha esposa, ela se comunicava muito diferente de mim. Então, ela fazia um tipo de postagem que era totalmente diferente de mim. Então, ela, por exemplo, agora esse estrategista tá estruturando melhor o Instagram dela e você vê, assim, é muito mais sóbrio. Eu gosto mais de remeter ali a mais cor, mais alegria. E ela já mais sóbrio. Foto dela, conceitual e tal. Então você acha fundamental separar. Aí eu falei, cara, não tinha como andar junto, porque falava coisas diferentes, a forma que ela falava, eu falei, não tem como. Mas falando sobre o Instagram, só um detalhe que talvez é uma dica pro pessoal. Se eu voltasse no tempo, eu não tinha feito, porque eu já tinha meu Instagram pessoal, então eu não tinha feito o outro. Eu tinha usado o meu já como base de seguidores. Mas depois que agora não tem como desfazer. Mas se eu voltasse atrás, eu ia pegar o meu Instagram pessoal e transformar ele em profissional. Sério, e misturar. Como é que você faria isso? Porque, cara, eu tenho uma filha pequena, ficar postando, não sei, às vezes, porque o povo quer a fofoca, né? Quer ver você lá na praia, mas mesmo ao mesmo tempo, profissional é que ele tem que ter um equilíbrio. Blindar um pouco, tipo, não também, dá né? pra colocar uma foto de biquíni, como a gente fazia antigamente, né? Porque a gente era assim, tranquilo e tal. Agora não dá. Então, mas, né? sim, então, assim, mas é um caso. Por mais que as pessoas falem, os especialistas falam que é bom manter um Instagram, é complicado isso também, porque às vezes a pessoa tá numa festa, tá afim de mostrar, bebendo. Eu tô lá bebendo e meu cliente, né? por isso que meu projeto tá atrasado, entendeu? Ele tá bêbado. Mas eu vou explicar pra vocês, assim, só não terminei de concluir, porque é o seguinte, na hora que você pegou o seu pessoal, transformou ele em profissional, aí você faz outro pessoal.
Aí esse aqui, só só com os não, amigos não. bem íntimos. André porque- tá lá. porque- 5 pessoas. Porque pronto. Só que assim, eu já dei mentoria para alguns arquitetos que, igual você tá falando. Aí final de semana, postava foto bebendo cerveja. Aí, por Sem que camisa, que eu não, sem bêbado camisa, foto de biquíni. Nossa, eu não sei por que eu não pego projeto de alto padrão. Eu falei, Mas eu sempre cito um caso Então, de uma arquiteta, né? que eu não vou citar nomes, mas uma arquiteta lindíssima, lindíssima, uma gata. E ela veio reclamar, ela participou da minha mentoria também, e reclamou porque ela nunca fechava projetos com casais, mulheres, era só homem solteiro. E que ela queria mudar isso. Aí eu fui peguei o Instagram, na hora que eu olhei, eu falei, gata, assim... Não tem jeito. Que homem esposa solteiro que vai deixar, mesmo, né? Que esposa que vai deixar. Você, Esquece. Você pode contratar Essa quem não. você quiser. Essa não. Você é uma série, você põe com esse corpaço seu. Como que a esposa Meu vai amigo, deixar? quem não quer ver estrela não olha pro céu, né? Ué, Agora eu quero saber de um dos maiores gestores de tráfego do Brasil, como o tráfego pago estratégico consegue ajudar tanto fortalecimento, posicionamento, quanto vendas também. E o que é tráfego pago estratégico? Não, justamente. A evolução do tráfego pago é justamente essa, né? Porque há 5 anos atrás você fazia o tráfego pago, e o tráfego pago por si só hoje, ele não dá muito resultado sem estratégia. Porque, eu vou fazer um tráfego pago. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com telecomunicações. Então, por exemplo, tem um cliente hoje que ele está gerando 3.000 leads. Como é que você trata 3.000 leads? Só um minutinho, porque as pessoas não sabem, muitos não sabem o que é leads. Leads É um possível cliente. Então, por exemplo, é uma pessoa interessada no seu produto. Então, o que a gente começou, o que faz parte da estratégia? Como a gente viu que entra muitas pessoas, 3.000 pessoas, são 3.000 dados captados no dia de hoje. Então, a gente percebeu o quê? Não adianta você trazer o lead, você tem que tratar esse lead de forma com muita qualidade, para que a percepção de valor para o cliente, o dinheiro entre no bolso do cliente. Porque no final o cliente quer saber de uma coisa no tráfego pago. Quanto que eu vou investir? Quanto que vai me retornar? Qual que é o retorno sobre investimento? Essa é a métrica que importa para o cliente e que importa para a gente. Então o que a gente começou a fazer nesse caso? Nós começamos a construir CRMs, que são uma central de base de dados que trata o lead para o cliente. Aí só que eu vi que não bastava. Então, como a gente tem 20 anos de telecomunicações, nós começamos a treinar a equipe de vendas para mexer no CRM. Então, a gente começou a mapear toda a jornada do cliente. Então, isso é estratégia. Do lead que estava na internet, ele caiu numa página de vendas minhas, ele caiu dentro do CRM, foi para a mão do vendedor que está treinado a converter em venda. Isso é estratégia no tráfego pago. No caso, isso é uma estratégia, no nosso caso aqui, num ticket médio baixo, mas no caso da arquitetura. Vou falar aqui que você tem. É isso que eu ia perguntar, se é só empresa ou tem profissional, como é que... Isso. Tem duas pessoas aqui que podemos falar que prestam serviço para pessoas de ticket médio alto. Sim. Um público, uma arquitetura de luxo, vamos falar assim. Isso. Então, por exemplo, a forma que você faz tráfego pago até para arquitetura, para um arquiteto que vende uma arquitetura de baixo padrão, é diferente de uma arquitetura de luxo. Então, por exemplo, o lead é muito mais qualificado. E aí, como o André falou, você tem que entender o seu modelo de negócio. É justamente isso. Não está errado o canal de aquisição de cliente de forma orgânica e não está errado o canal de aquisição de tráfego pago. Mas qual que é mais fácil de escalar? Do tráfego pago. Porque o orgânico, ele tem uma limitação que é de indicação. Do tráfego pago, ele traz cliente a todo momento. Quando você trata esse cliente bem, você faz um sucesso com esse cliente, o seu cliente é a sua maior mídia. E você escolhendo o seu público. é proposital, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, para as pessoas que ainda não conhecem, porque o tráfego realmente é uma ferramenta ainda muito nova, principalmente no nosso segmento. Quando eu falo assim, nossa, você tem que investir em tráfego pago. Mas o que é tráfego? Ainda tem muito isso, assim como o que é branding, né? E hoje eu falo que os 2 pilares, assim, para um posicionamento de marca, fortalecimento e vendas, que é a cereja do bolo do tráfego pago, porque isso aqui é tudo muito institucional, né? O tráfego, ele dá o retorno direto, né, Gustavo? Justamente. Então, o tráfego, vamos colocar de uma forma bem simples. São anúncios online que aparecem nas plataformas
né? Sociais. A gente, Pinterest, YouTube, Google, rede de pesquisa do Google, Instagram, Facebook, TikTok, toda a rede. Então, qual que é o poder do tráfego pago? É poder segmentar o seu anúncio para o público exato. Então, por exemplo, se eu quero vender uma arquitetura de luxo, cara, eu quero pegar casa de condomínio fechado. Não adianta você aparecer no setor Peludo Vico, não adianta você aparecer no setor Bueno, não adianta você aparecer no setor Oeste, porque não tem condomínio fechado. Então, o que a gente fez, no caso, que hoje a gente faz, tem grandes cases com grandes consultoras. O que a gente faz? Cara, é um lançamento gigante de um apartamento de 4 milhões de reais. Ou a pessoa quer vender uma casa num condomínio fechado. Nós mapeamos 148, por exemplo, condomínios fechados no Brasil inteiro. Com público que tem o poder aquisitivo para comprar essa casa. Nas ferramentas você segmenta. Então eu quero um empresário do alto escalão, eu quero um executivo que ganha mais de 50 mil reais, eu quero um empresário de moda, eu quero um empresário de alimentação. E tudo isso tem como selecionar. Tudo você segmenta. Então, quando você pega o seu anúncio, você vai aparecer dentro do condomínio fechado para a pessoa que tem esse poder aquisitivo. Então, aí você começa a ter possíveis clientes com propriedade para comprar o seu produto. Com esse perfil, né? O cliente realmente qualificado, né? O cliente realmente qualificado. No caso aqui, ó, a gente fez olha o tanto que é importante. Nós vendemos uma casa de 9 milhões e meio no Jardim Itália. Sabe quem que era o comprador? Um cara de São Paulo, investidor. Por quê? Porque nós colocamos o nosso pino, marcamos o Alphaville de São Paulo para o meu tráfego aparecer lá dentro. Esse cara viu. Aí entra a criatividade, porque o tráfego pago nunca age sozinho. O criativo, no caso, por exemplo, tem um cara aqui que eu sou muito fã de criativo. O criativo, gente, são os anúncios, aquele post ou em forma de vídeos ou em forma de foto mesmo, né? Justamente. Tem um cara aqui que eu sou muito fã, que eu acho que eu fenômeno. O fenômeno. Eu só nos comentários eu ponho fenômeno. Justamente. Então, assim, ó, o Leandro é um cara que ele sabe fazer criativos que desperta a atenção das pessoas. Então começa o seguinte: vi o criativo do Leandro, despertei a atenção, cliquei no criativo, fui pro Instagram, remarketing. Peguei ele pelo remarketing e é um possível cliente. Ele entrou em contato comigo. Explica um pouquinho pro André, porque o André tá super interessado. Eu tô achando que a gente vira essa com chave do André nesse aqui, podcast. Não, mas a grande questão, Daiane, é justamente isso aqui, Dai. A gente não pode achar assim, ó, que um modelo. O André falou com muita propriedade. Um modelo de negócio não anula o outro. Sim. Não tem nada de errado em você querer fazer um modelo orgânico. Isso nunca vai ser superado. Mas só que se você tem um modelo de negócio, que você quer escalar, que você quer fazer uma empresa, principalmente, aí com visão de negócio, eu quero ter uma empresa com base de clientes muito grande para no futuro eu colocar um valuation nessa empresa e vender por milhões. Você tem que fazer através de tráfego pago. Porque até quando você vai fazer esses equities, essas rodadas de investimento, a pessoa procura saber se você investe em tráfego pago, o seu histórico em tráfego pago, qual que é a sua margem de contribuição de cliente, quantos clientes que você tem na base. Então, assim, a pessoa procura essa estrutura para avaliar a sua empresa. Então, por isso que eu acho assim, que para escalar, o tráfego pago ele acelera muito o resultado. Organicamente, você consegue bons resultados. Está aqui a prova. Grandes. Aqui, a gente estava comentando até que a gente foi num restaurante, quando descobriram você que tinha feito lá. Né? Que os donos são meus amigos. Eu falei, cara, que lugar incrível que tá isso aqui. O Black Sushi, gente, Sushi. Maravilhoso. Chega umas 6 horas da tarde para ver o pôr do sol. Aí a gente perguntou com o Felipe, que é um grande amigo meu, Felipe, fui padrinho de casamento dele. Eu perguntei assim, cara, quem que fez esse projeto aqui? Aí, cara, o André Lenza. Aí a Dai, nossa, só podia ser. Então tava lindo. Então, assim, a gente. Eu puxo o saco do meu povo mesmo. Então, assim, você conseguiu de forma orgânica. Então, assim, é uma arte que toda pessoa que vai ali, ela é impactada. Ali você tem um provável cliente ali dentro. Que ficou impactado pela arquitetura. Então, assim, é só entender cada modelo de negócio. O próprio canal, ArcCash, é um super case de sucesso do tráfego pago. Justo. E que estava ali no meu plano de negócios desde o início, mas esperando o momento certo, né? E quando a gente começou a campanha, que foi na Casa Cor, nós tínhamos 263 inscritos. 263. E assim, sofrido, suado. E daí começamos a campanha com uma meta de 1.000 inscritos. A nossa meta, sempre, a gente arrasar, eram 1.000 inscritos.
a gente está chegando em quase 12 mil inscritos. Então, assim, esse é o poder do tráfego, que eu conheci lá em 2020, que eu tinha as minhas mentorias presenciais, sempre corrido digital, e quando veio a pandemia eu tive que transitar pro digital, e foi aí que eu conheci o tráfego pago. E quando eu conheci, eu falei assim, gente, quem tem o conhecimento disso tem o poder nas mãos. E eu sempre com isso. E passei por vários gestores até realmente encontrar, porque tem muito apertador de botão, né, Gustavo? Justamente. Assim, explica pro pessoal o que é apertador de botão. Não, apertador de botão. O cara que não estuda, né? Isso. Ele fala que é gestor de tráfego. O apertador de botão é assim, é o gestor de tráfego simplesmente sem a visão do negócio. É o cara que vai apertar, ele vai rodar o seu tráfego, mas ele não vai ter essa visão do negócio. E o tráfego pago, vou te citar do EARC, que ele traz uma previsibilidade. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Olha tanto que é fácil. A gente vai gravar isso aqui hoje, né? Se eu sei que se eu colocar aqui R$1.000 em tráfego, em uma semana eu vou conseguir 10 mil visualizações desse episódio nosso dentro do YouTube. Ó, boa, pega essa. Mais pro final, ele vai dar uma dica aí de valores, você que tá super curioso aí para saber como começar, quanto investir, daqui a pouquinho, fica com a gente. Então, é por aí, tá, o tráfego, essa visão do tráfego pago, né? De ir enxergando sempre, né? O tráfego pago nunca é um fim, ele é sempre um meio. Ele é um meio que você tem de ter mais aquisição de cliente. Ele é um meio que você tem de exponencializar o branding que o Michael faz. Ele é um meio de colocar a arte, por exemplo, do André Lenza, que ele fez um grande restaurante, mostrar, por exemplo, em Dubai. Para que as pessoas, nossa, eu queria um restaurante desse aqui. Sim. Então, sim, essa forma de escalar negócios. A gente até, só complementando, Gustavo, porque a gente até fala muito de marca como um organismo vivo mesmo, né? Você tem que manter... a comunicação. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Cap Ferrer, que ele fala que marca é um ser de discurso, né? Então a gente tem que falar. Só que eu acho que hoje os canais de comunicação estão muito por aí, né? Então eu gosto muito desse assunto do tráfego pago, porque primeiro ele potencializa a voz da marca, né? Ou seja, se eu tenho um bom trabalho, eu acho que é imprescindível, né? Que a gente parta daí. Como é que eu mostro para mais pessoas? Como é que eu escalo? Porque aí eu acho que isso te dá mais velocidade, dá mais capacidade. Eu acho que o Brandon também, puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado. O topo da lista. Inclusive, era essa sequência. Branding e tráfego pago. Só que eu tinha que fazer o contrário. Perfeito. É porque assim, o que eu vou falar, né? Então, assim, qual que é o meu perfil de criativo, né? Qual que é eu adorei o seu exemplo em relação a você e sua esposa, né? Porque eu acho que você ali conseguiu identificar que o discurso de vocês era diferente. Sim. Então, que era prudente vocês conseguirem fazer uma separação, porque ela tem ela tem um tom de voz, eu tenho um outro, né? Tem um perfil, eu tenho outro. Isso nem sempre é fácil de conseguir fazer essa análise, né? E tomar essa iniciativa. E aí que a gente consegue, eu acho que, ter um discurso mais coerente, mais consistente, e aí vai embora, né? Então, por isso que tem que unir, né? Não tá sozinho, né? Não tá nada sozinho, não tem certo e errado também. Só que para você talvez dar mais força, conseguir ter mais potência na sua fala, juntando todas as ferramentas, aí eu acho que fica imbatível. Só para complementar aqui, é a combinação explosiva no marketing digital. Conteúdo de qualidade com tráfego pago. Quando você encaixa isso vira uma coisa realmente imparável. Claro que o tráfego pago ajudou o ArcCash a conseguir esse monte de coisa, mas se não tivesse um conteúdo muito interessante, muito bom, jamais ele teria colocado. Não se inscreviam. Colocado essas proporções. Tem o tempo também, a gente tem como mensurar isso. E o tempo que as pessoas estão ficando no ArcCash é um tempo muito, muito bom. Né? É um tempo muito grande. Então você pega assim, os episódios eles têm média de 40 minutos assistidos. É muita coisa. Você prender a atenção de uma pessoa hoje por 40 minutos. Mas prende. Você começa. É incrível. Quando você vê, já foi 40 minutos. Prende. Eu não escutava podcast antes de começar o ArcCash. Eu fui estudando. Hoje eu tô na academia, tô ouvindo podcast. Assim, eu vou aproveitando e vou. Já absorvendo. Já absorvendo. Você tem o hábito de ouvir podcast, André? Pouco. Eu gosto muito de escutar música. E então eu chego no escritório, eu sei que tem escritório de arquitetura que não pode fone. Eu falei, gente, eu morri, eu pulava lá de cima.
escutando. Olá, Valadice. Aí eu já chego, já coloco, e tudo, André, aí tal, não sei o quê. E eu sento na prancha com todos os outros arquitetos no escritório, então um fica do lado do outro. Então cada um tá escutando uma coisa, tá falando uma coisa, mas lógico, precisa. Eu pego, vou lá tal, mas assim, eu preciso estar escutando música, eu preciso me desligar. Porque senão eu começo Faz parte do seu processo criativo. Então eu sou hiperativo também, então se eu não desligo um pouco ali, e celular também, cara, celular é uma bosta. Celular Na verdade, o WhatsApp, né? é o WhatsApp. É, Não, porque o você WhatsApp. abre, você vai, eu vou mandar uma coisa pra minha esposa, aparece 30 mensagens. Notificações, Aí né, quando eu em vejo todo já lugar. meio-dia, eu tenho Não, que ir embora. enquanto sabe? você tá online, mas você não tá online. Você tá respondendo ali, mas você não tem tempo pra responder as outras, né? Ou muito difícil. E aí o cliente você, manda mensagem, Leandro? né? Domingo. Você tem o hábito de ouvir podcast? Eu tenho o hábito de ver resumo de livro. Bacana, eu também, de vez em quando, eu... TDAH aflorado, então tem que... Tamo assim, a leitura é sempre um hábito bem difícil para mim, né? Então eu gosto bastante de ouvir o livro ou ouvir o resumo. Então eu tenho constantemente esse hábito. Assim, mas sempre de coisa aleatória, de empreendedorismo, de marketing, nada... assim, sincero, nada sobre arquitetura. Bacana, Não, eu também. O Gustavo, Fazer um detox, né? O Gustavo, ele ouve 50 livros por ano, essa pessoa. Uau. Né? Essa é a meta, sim. Legal. Esse ano a gente não conseguiu bater os 50. Mas tá no 49. Não, a gente tá 42. Tem um pouquinho de ano aí pra Fiz a conseguir, conta não aqui, é? 42. Não vai dar pra bater os 50 não, mas tá bom. E você, Michael? Dai, eu confesso que eu não era nada podcast, nada. Realmente tinha dificuldade de conseguir, porque eu tenho essa mesma característica, assim, eu ponho a música aqui, menina, eu vou para lugares que eu nunca fui. Então isso me ajuda muito no processo criativo. Pós-pandemia, a gente teve, né, um boom ali também com vários tipos de podcast, com vários conteúdos, e aí eu acabei, acho que, conhecendo. Hoje eu consigo consumir já muito mais, assim. Agora são momentos específicos. Uma viagem, eu tô ali num avião, tô de carro, enfim, aí eu consigo colocar. Agora, para trabalhar ou para ficar, tem gente que consegue, né? Trabalhar e escutar. Eu acho assim, incrível, cara. Você é um Mulher, super-herói. homem não consegue, não. Eu não consigo. Porque se eu tô escutando uma coisa aqui, eu tenho dificuldade de música nacional. Se eu tô escutando música nacional que eu gosto da letra, e eu tô cantando já daqui a pouco. Então, realmente, eu tenho essa dificuldade. Mas em alguns momentos em casa e tudo mais, eu acho que ajuda muito, porque eu tenho dificuldade também da leitura ali, né? Então o podcast me ajuda. E aí eu acho que o mais incrível desse universo, o quanto de assunto interessante, né? É uma aula. Eu assisto alguns podcasts do Flávio Augusto mesmo, é o principal hoje. Eu assisto anotando. Uma aula, é uma aula. Né? Garota Te Libra. Eu tô me chamando de Garota Te Libra. Eu chamei. Ela pega o caderninho e vai anotando tudo, menina. Boa aluna. Mas eu acho que escrever você Ajuda. consegue gravar mais. Pelo menos comigo é assim. Gente, o papo tá excelente. Nessa segunda parte, eles vão contar a fórmula de sucesso deles, né? E agora a gente vai chamar a vinheta da Portinari Ceusa, que você encontra na Versata Acabamentos, e a vinheta também da Versata Acabamentos. I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. Gente, a gente tá rindo horrores aqui nos bastidores. Vamos colocar um videozinho aí com tudo isso. E agora a gente volta falando
Vamos falar das dores desse mercado, assim. Nossa, mas Porque não tem são muitas, né? 5 horas de Muitas. podcast. Quantas temporadas a gente vai fazer? Vamos fazer um... Mas Nossa, assim, só. hoje, qual o maior desafio hoje na carreira de cada um? Assim, o principal. Eu tô... A gente migrou o sistema. A arquitetura é foda, que na época de faculdade você faz AutoCAD. Aí tava no comecinho do SketchUp, então ainda ainda era do Google e tudo mais. E depois vem aí 3D Max, Revit, todo dia lança uma coisa, então você tem que ficar sempre antenado. As construtoras todas estão pedindo no Revit, que é o processo do BIM, né? Porque é tudo ele compatibiliza com o estrutural, com a fundação, com não sei o que lá, papapá. Então, pessoal, a gente era tudo AutoCAD no escritório, e aí eu paguei o curso para todo mundo do escritório. A gente já migrou para essa plataforma BIM, né, que é do Revit. E a dificuldade, cara, eu vou te falar a verdade, é achar gente. A gente tá com uma vaga aberta tem 2 meses. Estávamos conversando sobre isso nos bastidores, e né? assim, A dificuldade os dessa nova currículos, geração, inclusive. Muito complicado, assim. Eu sei que todo mundo tem que começar e tudo, mas, cara, molecada, faça Revit. Prova de Revit, curso de Revit, tudo Revit. Porque assim, não tem... eu faço no CAD porque é muito mais rápido, porque eu preciso soltar para o pessoal desenvolver. Certo. Mas a minha dor é achar gente que queira trabalhar e qualificada e que tem interesse também. A gente estava conversando aqui das 5h59, já pega a mochila e vai embora, entendeu? Falta paixão, não tem mais aquela paixão. O cliente está esperando. Eu vou falar para ele, então, amanhã eu te mando, porque deu 5h59, o pessoal levantou e foi embora. Graças a Deus no escritório a gente tem uma flexibilidade de horas. Então assim, cara, se quiser chegar meio-dia, você chega meio-dia. Se quiser ir embora meia-noite, você sai meia-noite. Desde que você faça a entrega, eu não tô nem aí. Pode chegar de sunga no escritório, eu não tô nem aí. Desde que você faça a entrega. Então não tem aquela coisa de, eu tenho que chegar às 8 horas, meio-dia eu paro, 2 eu volto. Não, arquiteto não funciona, né? com horário muito pré-definido, entendeu? Tem gente que trabalha melhor de madrugada, tem gente que trabalha melhor de manhã. Ok, eu deixo mais solto, mas tem que entregar. Tem que fazer as entregas. Então, assim, falta, eu acho, um comprometimento. Eu tava falando, na época de estágio, meu era até 6 horas, tinha dia que eu saía de lá meia-noite. E era estagiário, não era... Tem várias histórias. Tem histórias assim que, igual o Vitor Tomé, né, contou no podcast dele, que ele que as pessoas quase pagavam para fazer estágio ali com grandes nomes, né? Sim, pra ter mas essa era experiência. isso. Você chegava e falava assim, não precisa me pagar nada, eu só quero ficar aqui. Coloca um estágio hoje com 0 remuneração. Não fácil, não. Você vai ver. Você compartilha da mesma dor? Qual que é o maior desafio hoje para você, Leandro? Essa questão de equipe, ela hoje, cada dia que passa, está ficando mais complicado. Eu até estava lendo um livro muito interessante, que é o que eles falam sobre o encantamento, todos ali os atributos que a Disney faz, né? E um dos detalhes muito interessantes, não sei se vocês sabiam, que 80% dos funcionários da Disney eles são ali trainee ou supostos estagiários, né? Então o que a gente aprende nessa lição, né? É uma coisa que eu estou implantando, né? Querendo implantar no meu escritório, que hoje só tem arquitetos. Então eu quero começar essa base lá da faculdade e ir filtrando, né? Eu sei que ali a gente corre mais risco em relação a perder mais pessoas, treinar mais pessoas, mas quando a gente tem ali subcategorias dentro do escritório, que abaixo de mim tem o coordenador, abaixo dele tem um gerente que o gerente cuida do técnico, o gerente que cuida da parte de alterações, o gerente que cuida de EP, que ali já tem outros abaixo dele. Quando você monta essa pirâmide dentro do seu escritório, você consegue que um vai treinando o outro. Então, na minha cabeça é algo que tem que ser... A gente tem que aprimorar isso, né? Porque a gente só quer pegar uma pessoa pronta, né? Então, e hoje tem um fator também
que a partir do momento que isso a gente tem que saber identificar também, que tem pessoas que vão querer trabalhar no nosso escritório para receber uma chancela. Ele, trabalha no Estúdio LF. Cara, agora ele pode trabalhar em qualquer lugar em Goiânia. Porque quando ele manda o currículo dele, ele recebe, a pessoa visualiza e fala, nossa, esse cara deve saber alguma coisa, mesmo que não sabe. Então, isso também é um ponto de ponto de atenção. Cuidado. No seguinte ponto, se você não tem ali um plano de carreira dentro do seu escritório para os arquitetos, hoje no nosso escritório a gente tem do arquiteto 1, a gente já tem pessoas até do nível, agora vai para o 5. Então, mas a gente está criando outros níveis até chegar ao nível 10. Para que a pessoa veja uma linha de raciocínio aonde ela vai chegar. Porque hoje, essa geração, se ela não vê aonde ela vai chegar, ela não vai dar continuidade, não. Ela vai, qualquer coisa, ela vai sair. Você está entrando num assunto, tratar literalmente o escritório de arquitetura como empresa, Sim. que é o que não acontece, né? Nós sabemos aí que 90%... Esse ano a gente contratou uma consultoria, a Voit, que ela faz toda uma... Cara, faz tudo, assim. De currículo, de contrato, de proposta, cara, de tudo. É quase um pente fino. E, cara, é meio foda, porque, assim, faculdade de arquitetura também, porra... não tem uma aula de administração. Você sai de lá, não tem uma aula falando quanto você deve cobrar no projeto. Como você deve vender. Como você deve vender o projeto. Não tem nada disso. Tinha umas aulas extremamente inúteis. Assim. Que os clientes não vão cair de paraquedas. Eu saí da faculdade sem saber, assim... faz minha casa? Faz. Quanto que você cobra? Não sei. Assim, tinha que ligar para um amigo que tava quanto que você cobra aí? Quanto que é? Ninguém... não tem... A faculdade de arquitetura é extremamente defasada. E com... Até aula de marketing. Eu acho que tinha que ter uma aula de marketing na arquitetura. Gente, é bom você divulgar o projeto assim, você fazer isso, aquilo. Mas as faculdades não fazem, mas o EARC faz. Fiquem de olho que grandes novidades para 2024, né, Michael? É verdade. Qual que é o grande desafio? Dai, olha, eu sou um otimista, né? Eu acredito. Até a última. Um esperançoso, assim, eu até... Acho que as dores assim da nossa área, da área de branding, de comunicação, né, elas não são muito distintas do que os meninos trouxeram aqui. Eu acho que uma coisa que complica muito a vida é a falta de conhecimento em relação ao que a gente entrega. Eu acho que essa confusão que existe, que eu acho que é um pouco dessa fala sua sobre, por que não tem marketing lá dentro da arquitetura, né? Por que não tem marketing, comunicação dentro de outras, né, disciplinas, porque na minha visão hoje é tudo muito transversal, né? Então assim, não tem uma área aqui, eu tenho uma área que comunica com a outra. A gente estava falando disso aqui, né? Não Sim. adianta fazer branding se não ter um tráfego pago para conseguir colocar isso na rua. Então acho que quando a pessoa chega, e eu comecei com branding aqui em Goiás já tem aí mais de 10 anos, né? E quando eu falava de branding, as pessoas falavam, quê? Que você está falando? É de comer? De passar no cabelo? Então, acho que isso é difícil, né? Porque quando um empresário, quando um profissional sai da faculdade, quando você resolve montar uma empresa, você não coloca essa linha, né? Você não tem essa linha de investimento. Sim. Você pensa que, cara, eu vou fazer Tem até aquela frase... Quanto que você tem? Aquela famosa resposta que a gente pergunta, né? Qual verba você tem para marketing? Nada, exatamente. Sempre é nada. Eu nunca recebi uma notícia, eu tenho tanto, não sei o que, se vira. E isso é tão contraditório porque a gente vive num mundo extremamente focado no marketing, Sim. na comunicação. A gente está falando disso aqui. Se eu não tenho Instagram, eu não consigo ter cliente, mesmo que seja de forma orgânica. E a gente fica muito refém dessas plataformas de comunicação. A gente né? estava conversando sobre isso e eu estava conversando com a Ana Núbia também. Que eles acham caríssimo fazer um projeto de branding, que é a base ali da empresa dele. O tráfego, que é o vendedor 24 horas, que não vai dar trabalho, né? Que assim, o vendedor 24 horas digital, mas prefere andar num carrão, morrendo,
né, do que pegar esse investimento e investir na carreira. Eu acho que essa é o que acontece em 90% dos casos, assim, o que eu vejo. Eu acho que tem muito. Eu há 5 anos tenho residência em Portugal também. E lá eu tive contato com alguns incorporadores, construtores também nessa área do imobiliário. E eu tenho um relato de um dos portugueses lá, né, donos de uma construtora, que é muito engraçado, porque ele reclamava muito para mim. Porque ele falava assim: Maicon, eu pegava uma placa, botava lá na frente da obra, no tapume, vou vender 1 quarto, 2 quartos na beira da praia e tudo mais. O povo parava aqui, eu vendia. Agora você está querendo que eu invista em digital? O que é isso aí que você está falando? Em marca? O mundo mudou, né? E eu acho que essa mudança de mentalidade é que exige que a gente entenda que não dá mais para fazer como eu fazia antes, né? Eu preciso ter um discurso mais estruturado da minha marca, eu preciso ter um conceito. Na Crispim, por exemplo, para não falar só de brand, de comunicação, a gente trabalha muito com lançamento imobiliário. Eu não posso vender 1, 2, 3 quartos com vista. Qual é o conceito desse produto imobiliário, né? Qual que é o conceito desse? O que eu vou vender para além do que eu estou vendendo? E aí essas perguntas são mais difíceis e complexas de serem respondidas, né? Então acho que essa é uma dor que passa por uma mentalidade, eu acho que coletiva mesmo, da gente valorizar, né, o marketing, a comunicação de forma estruturada, saber que hoje a gente vive nesse contexto muito ligado, focado nisso, né? Ou seja, você não consegue mais fazer venda de forma expressiva se você não estiver muito bem posicionado, né? Em plataformas, em qualquer lugar que seja. E para isso você precisa de investimento. Agora, é investimento, né? Eu acho que eu sempre falo isso, assim, branding é mais difícil, né? A gente conseguir ter essa métrica de, eu tenho uma marca bem posicionada. Quanto eu ganhei, né, com essa marca? Diferentemente do tráfego, diferentemente né, da vida do Gustavo ali, que ele mostra, né? Você investiu 1.000, mas teve um aumento de vendas de 30%. Pô, legal. Então, você quanto voltou. Mas ainda assim, no branding, você consegue ter uma percepção, né, de posicionamento, de feedback de clientes, que é possível você medir, né? E hoje já tem alguns estudos falando sobre métricas para branding mesmo que a curto prazo. Bacana. Então acho que isso é muito legal e eu acho que é uma evolução que a gente vai ter daqui um tempo, justamente para essa dor ser curada. Com certeza. Enxergamos Espero. um oceano azul Não é? turquesa, né? E para você, Gustavo? Para a gente, hoje a gente está vivendo 2 momentos, né? No mesmo momento que a gente vive a apoteose do tráfego pago, né? Porque é o boom do tráfego pago que está acontecendo nesse momento. Então o Brasil agora ele bateu o recorde de faturamentos de vendas na internet esse último ano, passando até o segundo mercado de vendas na internet no mundo. Então é um mercado muito poderoso. E tudo isso é alavancado pelo tráfego pago. Então isso para a gente está num momento muito bom. Mas o grande desafio são 2, né? Primeiro que, como o tráfego pago ele dá com muita tecnologia, Google, Facebook, essas plataformas elas mudam de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses. Então assim, e aí você tem que constante, né? E aí isso aí eu acho que é bacana, assim, vocês falarem o quanto vocês estudam, investem. Eles acabaram de participar do Mastermind agora com valor de R$35 mil. 50 maiores gestores de tráfego do Brasil. Então, assim, eu acho que isso é importante para as pessoas darem valor, né? Que é investimentos também, não é? Assim, certeza. Conhecimento sempre é investimento. E é justamente isso. E aí, a outra questão que acontece, né, é que o mundo vai passar por uma transformação muito grande agora por causa da inteligência artificial. Então, assim, cada vez mais você vai ter que entender que impactos que a inteligência artificial vai ter no comportamento humano. Com o tráfego que eu vou fazer daqui a 6 meses é diferente. Então, você está antenado, e como você falou, né, tá em masterminds como de tráfego pago. O pessoal falou aqui, como o André falou aqui, com relação a esses processos. A gente hoje não estuda só tráfego pago, né? A gente é muito aluno do G4. Educação, né? Thales, Alfredo, Nardon, Sim. que são pessoas que falam de processos, marketing, venda, contratação de pessoas, que trata toda a base. Então, assim, você tem que ter esse conhecimento. E a outra dor que a gente tem, mesmo a gente estando no boom, o tráfego pago é muito novo. Então, Sim. as pessoas não conhecem o tráfego pago e a internet ela tem um lado bom e um lado ruim.
que está se criando o costume que o tráfego pago ele faz milagre. Que você vai fazer tráfego pago, você vai ficar sua empresa você vai ficar milionário daqui a um mês, ou sua empresa vai começar a bater recorde de vendas daqui a 2 anos. Sabe? Então, assim, isso pra gente é uma dor que a gente está percebendo, que o cliente ele acha que a percepção do valor do tráfego pago tem que te entregar assim, ó. Igual o branding tem que deixar você rico o mês que vem. Não, agora minha marca tá nova, agora eu tô podendo, eu tô com brand de tráfego pago, eu vou explodir, ninguém me segura. E a gente sabe que, por trás de tudo isso, tem um trabalho muito consistente, um campo de batalha muito consistente, né? Então, acho que essas são as nossas maiores dores, né? E para o nosso segmento, que é um segmento muito vaidoso, tem também um preconceito em relação ao tráfego pago. Quando a gente fala, aqueles cursos, que tanto de curso que aparece, tem muito isso, não é verdade? Mas isso é porque, bem na época da pandemia, realmente, né, isso virou uma loucura, explodiu. Mas as pessoas têm que entender que é muito mais do que uma venda de curso, de lançamento digitais, enfim. Né? Mas virou também, engraçado, um amigo meu, a moça que trabalha na casa dele foi colocar silicone, que era o sonho dela e tudo mais. E aí ele perguntou, mas ela, não, vou precisar tirar do dia 15 ao dia tal. Ele, que bom, você vai fazer, pô, que... Ele, você achou o médico, tudo? Não, achei. E ele é bom, né, o cirurgião, tudo? Não, muito bom. Você, né, de quem que, né, alguém te indicou? Onde é que ele formou tudo? Formar, eu não sei onde ele formou não, mas ele tem 50 mil seguidores. Então, é a referência, né? Referência. Então, pra ela, a referência... Medicina. Então, pra ela, a referência, não importa se ele fez USP, Unifesp ou não, a referência é que ele tinha 50 mil seguidores. Então, se comprou seguidor, ela tá ferrado. Então... Não, mas eu achei, assim... É um caso de hoje em dia. As pessoas levam em consideração os extremos, os né? extremos. Assim, se o cara tem 50 mil seguidores, ele é ótimo. Então, tem que tomar cuidado também. Nossa, isso é muito real. Muito real. O André falou uma coisa aqui importantíssima. Que, inclusive, num podcast que você gosta muito, o Flávio Augusto falou muito isso. Hoje, o pessoal, e o dono da Ricardo Eletro também, que empreendeu muito, falou, hoje tem muito empreendedor de palco. Né? O cara nunca teve uma empresa, nunca colocou a empresa de arquitetura, nunca fez um projeto internacional, mas o cara, ele é o arquiteto. Não ganhou 1 milhão, que ele ensina a ganhar 1 milhão. Nunca ganhou 1 milhão. Mas tá dando aula de como ganhar 1 milhão. Ganhou 1 milhão é tudo dos outros. Justamente. Trazendo para o mundo da arquitetura, o cara nunca fez um projeto fora do Brasil, mas ele está ensinando como prospectar clientes fora do Brasil. Então, gênios, sabe? Esses verdadeiros gênios. Todo mundo virou aquela democratização, parte boa e parte ruim. Porque hoje todo mundo virou expert em alguma dá palco coisa. pra idiota também. E é justamente isso. E aí a dica que a gente dá aqui, eu particularmente faço isso, né? Eu só vou aprender com quem tem um background muito grande e um track record muito grande. Então, por que eu vou estudar no G4? Porque, cara, ali saiu a EasyTax, ali saiu o iFood, ali saiu o VTEX, ali... Peraí, então esses caras podem explicar porque eles montaram grandes empresas. Né? Então, amanhã eu tenho um cliente que eu quero fazer ele prospectar em Dubai. Primeira pessoa que eu vou fazer, eu vou conversar com o Leandro. Primeira pessoa, cara, como é que você fez? Qual que é o tipo de criativo? Qual que é a dor desse mercado? Qual que é a comunicação que eu tenho que ter? Então a pessoa tem que ter muito essa clareza, né? Porque a internet é um mundo tanto pro lado bom e também tem esse lado também que a gente tem que tomar cuidado. E o André falou muito sério aqui, porque assim, tem profissões hoje que está se valorizando mais o número de seguidores que a habilidade, né, da pessoa, e a gente nunca pode perder isso de vista, né? Que, na verdade, o marketing digital funciona muito, mas a habilidade da pessoa, também, o conteúdo, né, da pessoa, o background da pessoa sempre vai ser o mais importante. A gente não pode confundir. Uma dica, inclusive, para isso, muito boa, é você avaliar o discurso e a consistência desse discurso, né? Então, qual a trajetória dessa pessoa, né? Assim, de onde ela está vindo, né? Onde ela formou, né? E isso se linka muito com a síndrome do vira-lata, que a gente fala também, não se linka? Sim. Quais são os projetos que ela esteve envolvida, né? E como é que ela fez para chegar até aqui? Aí sim, eu acho que a gente fala muito isso para as marcas, né? Essa consistência no discurso é o que vai construir essa reputação, que vai construir essa percepção de marca. O cara tem 50 mil hoje, mas de onde ele veio? Né? O que está por trás disso? E é isso que a gente se preocupa muito na hora de construir um discurso, porque seja pessoal, seja profissional, né, de uma marca, enfim, é importante saber de onde está vindo.
Sim. Porque tem ali por trás, né, uma trajetória que precisa ser dita. Bacana. Gente, agora, qual que é a fórmula do sucesso? Agora, hein, rufem os tambores, porque vai ser agora. Eu tô Ligar aqui. pro Serasa. A gente tá chegando no final, infelizmente, o bate-papo começa a fluir, passa tão rápido, né? É verdade. Mas, assim, eu defini uma pergunta para quem está nos assistindo e se inspiram em vocês, na carreira de vocês. Se vocês estivessem começando hoje, com todo esse conhecimento, porém com praticamente nada de caixa. Não faça arquitetura. É brincadeira, é brincadeira. Mais ou menos. Mais ou menos. Fale por você, né? Eu acho que o Leandro tá com... Fala pra gente, Leandro. Olha, se eu tivesse começando hoje, não tivesse... Hoje. Você tem o conhecimento, mas você não tem a grana. Bom, primeira coisa, eu trabalharia para alguém. Porque acho que isso é importante para a pessoa. Porque no meu caso, por exemplo, eu saí da faculdade, eu não sabia nada, né? E aí eu fui para Anápolis, lá não tinha grandes escritórios, então eu tive que aprender tudo sozinho. Mas se eu tivesse entrado ali no escritório, que tivesse pelo menos me dado uma base para me entender como é a estrutura de escritório, porque eu já tinha feito estágio, alguns estágios, mas eu não tinha tanta liberdade, então acabava que eu não aprendi tanto. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu começaria assim, muitas pessoas, eu acho que um dos erros, agora, dos erros que eu mais vejo aí, anota aí, garotinhos. Dos erros que eu vejo, assim, maiores erros dos arquitetos que querem destravar ali no início. Pegou uma casa de um amigo, aí uma reforma lá no Senador Canedo, lá no... Na Vila aí Papel, ele posta aquilo, sendo que ele quer atingir o público de alto padrão. Na minha visão, não deveria ser esse. Na minha visão é o seguinte, você pode fazer o serviço, claro, você tem que comer, tem que pagar suas contas, beleza. Né? Só que é o seguinte, o seu Instagram é o seu portfólio, é a sua vitrine. Então, o que você posta é o que você planta, você está colhendo. Então, na minha visão, o que eu faria até na minha mentoria, eu falo sobre isso. Eu falo, olha, define o seu público. Imagina quem vai ser seu cliente que vai estar lá no Aldeia do Vale, por exemplo. Vai ser, então, vai ser um médico, vai ser um empresário. Beleza. Então, define 3 públicos ali. Vai ser uma mulher de 38 anos, ela é médica, define tudo. Beleza. Pega um outro perfil e vai falar assim, ele é empresário, tem 50 anos, anda num carro, numa Porsche, ele trabalha em tal lugar, beleza. Definiu os 3. Você vai fazer, na minha visão, eu faria uma casa para cada um dos 3. Dando o meu máximo. Porque ali eu ia mostrar que eu sabia fazer. Independente se eu tô fazendo uma casa na Aparecida de Goiânia, no Senador, mas ali eu mostrava para todo mundo, ó, ele sabe fazer. Ele só não teve ainda oportunidade. Beleza. E você também não precisa mentir para ninguém que você fez aquilo ali. Fala, olha, eu fiz o projeto, né? Mas são projetos que eu fiz da minha cabeça e tal. Peguei um terreno padrão, muito simples. Você quer saber qual o tamanho de um terreno do Aldeia do Vale? Vai na OLX, tem ali as metragens do terreno, muita gente vendendo. Então, interesse também. Então você vai lá, pegou a medida, fez 3 projetos. Um aqui em Goiânia, um no Jardim Itália, um no Plateodor e um no Aldeia do Vale. Beleza. Fez 3 projetos, fez seu máximo ali de renderização, fez vídeo, postou Reels, postou feed. Agora você já tem fotos para botar no Story. E dali você começa... não tem dinheiro para tráfego pago? Beleza. Começa a fazer o máximo de projetos possíveis até você ter clientes que chegam organicamente. Ali, a partir do momento que você tem ali R$1.000, beleza, agora temos um start. Pegou os R$1.000, olha, eu vou fazer os patrocinados ali para o público. Hoje eu faço mulheres 35 a 42 anos, homens de 38 a 45, 46 anos. Então, e pessoas que usam iPhone, pessoas que têm contato com a marca Porsche, Rolex. Então, marcas de alto luxo ali, porque eu sei que é o meu cliente. Então, eu começaria a partir daí. Então, bacana. Porque acho que o maior erro das pessoas é começar ali. Beleza, ela tá fazendo um projeto para um amigo, mas ela
não tem mais. Aí ela já, meu Deus, não tem funcionário. Aí ela já fica o tempo inteiro fazendo os projetinhos ali pequenos, nunca vai crescer. Porque ninguém que vai ver o trabalho dela, um cara lá do Aldeia do Vale, um cara que quer gastar 10 milhões numa casa, nunca vai contratar alguém que ele não... Fala, cara, essa pessoa nunca dá conta de fazer minha casa. Às vezes a pessoa dá conta, mas ela não mostrou que ela dá conta. Então, eu começaria a partir daí, dentro da arquitetura. Bacana. No marketing tem uma frase épica, né? Que até você conseguir, finja. Né? Porque alguém... Você sai da É a cara do marketing, isso mesmo. Mas assim, faz tanto sentido, não dá pra você fingir, não sustenta, né? Mas eu acho que essa bagagem... bagagem também de estágios anteriores, empregos anteriores, o pessoal chegava no começo da carreira, quantas casas você já projetou? Eu não ia falar, essa é a primeira, a segunda. Falou assim, olha, eu trabalhava no escritório, que eu trabalhei em diversas casas, a gente trabalhou, né, em cima de, 20 casas, participei ativamente de 5 casas, mas agora eu estou com o meu escritório próprio, então, entendeu? Tipo assim, você precisa passar a tranquilidade para a pessoa que você dá conta do recado, porque se você chegar na pessoa e falar, é a primeira casa que eu estou fazendo, o cara, não vou pegar esse menino aqui para fazer minha casa. E o que acontece às vezes dentro da arquitetura principalmente, eu acho que até você citou isso, eu acho que é uma distorção, porque a pessoa que não tem, por exemplo, dando um exemplo, não tem o dinheiro para fazer o tráfego pago, não tem o dinheiro para fazer o brand, não dá valor em nada do marketing ali, não investe num render bem feito, não investe em nada, e ela pensa que a bolsa que ela tá e o carro que ela anda vai trazer o cliente ao padrão. Isso é um contexto, porque isso é um contexto. Mas é o contexto que você está inserido. Mas ela deixa de fazer todas as etapas, às vezes o escritório... necessárias. A minha esposa mesmo já fez uma mentoria com uma arquiteta muito conhecida a nível Brasil. E era desse jeito, alto nível na internet e tal, não sei o que. Cara, minha esposa pagou 15 mil na mentoria para 2 dias no escritório dela. Chegou no escritório, aí o escritório não tem caixa, o escritório... A equipe tem um mês, porque todo mundo foi embora. O escritório, a gente não faz tráfego pago. Chegou lá, assim, não era nada do que ela prometia. Então, essa questão assim de você saber o que está falando e ali sustentar né? O que está falando. Assim, a verdade é que realmente... E um dia após o outro. Um dia você faz uma casinha lá em Senador Canedo, outro dia o cara do Senador Canedo melhorou de vida, ele já compra uma casa no Jardim, você já está fazendo a casa dele no Jardim. Lá no escritório a gente cresce muito com os clientes. Então eu comecei fazendo um apartamentinho de 60 metros quadrados e agora a gente está fazendo a casa dele no Alphaville. Hoje então tem 190 projetos por ano. Não é? Tô brincando. Eu tô aqui, Porque eu nem quero lidar com 190 pessoas, eu quero distância disso. Não. É o seguinte, pra quem tá assistindo o podcast, o Leandro passou praticamente nenhuma segmentação. Sim, eu adorei. Eu quase caí de caderninho de Libra da Daiane e fui anotando aqui, gente. Quem pegou isso aí no tráfego pago, se você souber pegar esse público que o Leandro segmentou ali, é o poder pra você conseguir. Ele acabou de dar uma aula de segmentar o público. Vou pegar a canetinha e anotar. Anota aí. Muito bacana. Obrigada por essas dicas, né? Que é muito interessante. E só um detalhe. Assim, que é importante eu deixar aqui, esse momento aqui é importante, eu falar o seguinte, que o que a arquitetura às vezes também precisa fazer são os arquitetos dar mais abertura e passar o conhecimento. E o que às vezes acontece é que a maioria dos arquitetos não passam conhecimento, são super vaidosos e às vezes não sabe nada e acha que sabe. Então, o ato de compartilhar as coisas e passar informações, por isso eu sou totalmente aberto nisso, de passar informação, eu cresço mais. Bacana. Porque eu falo o que eu estou fazendo e instigo a pessoa a me falar. Então, se eu vou num evento, eu falo assim, mas quanto você está cobrando? A pessoa se sente, ou ela a princípio se sente constrangimento, ela fala assim, mas se ele perguntou, ele vai falar o dele também, né? Então, eu sou totalmente aberto a isso. Então,
Na arquitetura tem muito disso das pessoas não Tem cliente pra compartilharem. todo mundo, né? Tem eu cliente acho pra que todo mundo. o mundo é tão grande e assim, cada um tem o seu ciclo de social, então... Ou mentir, né? Fala, não, eu cobrei 1 milhão. Né? Mas Gente, o fato é de compartilhar mesmo. Então, o momento até mesmo do ArchiCash é uma plataforma que foi criada e ela é a Gratuita, voz da né? arquitetura pra gente falar sobre isso, porque não existe outro canal pra gente falar sobre isso abertamente, dando dicas uns pros outros, porque se depender de um arquiteto conectar com o outro e passar o que ele tá fazendo, na maioria das vezes Esquece. não vai fazer. Então, Exato. é só isso. Mas essa uma importância ressalva aí. do EARC, cara, você liga o YouTube, você assiste tudo. Sim, Então, assim, o que mais falta não é dinheiro, não é iniciativa. iniciativa, vontade. Vontade. E a gente já passou tô vendo aqui, ó, gente, quase 30 minutos. Só que eu quero fechar com vocês, não o que a pessoa tem que fazer para começar no branding, nem na gestão de tráfego. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância, dessa fórmula perfeita para que o profissional e o empresário tenham o sucesso. Legal. Vocês dois juntos. Tá bom. Eu acho que assim, até vou ser menos prático e objetivo quanto os meninos, mas eu acho que uma coisa que me ajudou muito na minha trajetória como profissional é acreditar muito naquilo que eu acredito. Eu acho que isso, e eu acho que essa falta de iniciativa que a gente estava falando aqui é às vezes o que falta, sabe? Eu lembro que quando minha primeira formação foi desenho industrial. Numa época que tinha um boom de telecomunicações. Então, assim, tive amigos meus que fizeram telecomunicações, saíram para Itautec, os caras, tipo, né, salário bom demais, e eu lá, né, na pranchetinha e tal. E aí todo mundo falava assim, mas por que você não faz telecomunicações, né, porque é muito melhor, vai sair com emprego garantido e tal. Eu falo, cara, mas eu acredito nisso, eu quero isso. Eu acho que essa verdade como profissional, naquilo que você acredita, faz com que você se conecte com a sua trajetória, com seus clientes, com seus parceiros. E eu acho que isso é muito forte, assim, sabe? Então, a minha resposta é: eu não tenho fórmula pronta, mas eu acho que se eu posso dar uma dica é essa, assim, sabe? Acredite em algo, acredite em algo que você pratica, né? Assim, tem uma verdade como profissional, porque eu acho que isso vai te levar, às vezes vai demorar, né? Às vezes vai ser organicamente, às vezes vai ser com uma ajudinha ali da tecnologia, do digital, mas eu acho que isso vai te levar a algum lugar, e isso eu tenho certeza. E comece certo, né? Porque hoje é muito mais fácil você começar ser mais assertivo, você começar de forma... Porque eu acho falo que quando... o branding é o início de tudo, porque... ou o rebranding, né? Que é o recomeço. Porque assim, quando a gente fala de branding, eu falo muito disso, de entender a verdade daquele profissional, entender a verdade daquela empresa. O que é entender a verdade? Entender por que ele está ali, qual que é a vocação dele, o que ele tem diferencial. Tem alguma coisa ali que faz ele estar ali. Agora tem que ter sangue, né? Tem que ter sangue no olho, tem que ter vontade, tem que ter iniciativa. Mas a partir do momento que eu consigo entender isso me leva longe, entendeu? Porque é uma verdade, e a sua verdade, pronto, né? Não tem como eu contrapor, é indiscutível, exatamente. Então isso te dá maneiras, ferramentas, forças, com tudo isso que a gente conversou hoje aqui, que eu acho que é fantástico, para você conseguir traçar o seu caminho, né? Então eu tive essa experiência e eu não me arrependo de nada, e eu agradeço, acho que sou abençoado nesse aspecto, porque eu nunca tive muitas dúvidas em relação a qual área que eu ia atuar. Eu sempre pensei em atuar na área de design, na área gráfica, de comunicação, e isso me ajudou muito a funilar esse caminho e eu chegar até onde eu cheguei. Mas eu acho que acreditar nisso que eu acreditava era muito importante, e foi muito importante para eu conseguir um caminho. Aí eu acho que o branding ajuda você a entender um pouco desse caminho. Eu acho que as mentorias, as consultorias, isso tudo eu acho que faz parte para que você fale, peraí, eu acho que realmente, em relação a todos os outros, aí você traça uma estratégia. Plano. A maioria das pessoas não tem um plano, né? Vão fazer. Mas aí é muito mais verdadeiro, né? Sim. Eu acho que aí é muito mais seu, assim, você se apropria daquilo que é seu, daquilo que você realmente tem como vocação, como valor, e consegue colocar isso em prática. Bacana. E Gustavo,
seus clientes investem 100, 500 mil, como é que faz? O arquiteto e os empresários, eles vão ter que... A pergunta que está todo mundo querendo saber, como começar? Quanto para começar? Tem duas situações, né? Eu falo muito pro pessoal. O tráfego, a internet, aliás, eu sou fascinado pela internet porque assim, ela é o meio mais democrático que existe no mundo da internet. A barreira de entrada na internet, ela é extraordinária. Você pode começar de forma orgânica, sem você gastar absolutamente nada, fazendo simplesmente um bom conteúdo que você vai ter resultados. E no tráfego pago não é diferente. Você consegue começar o tráfego pago gastando R$50 por dia. Olha só para você que vê que maravilha. Com R$5 por dia, no Facebook, você consegue alcançar 3 mil pessoas na rede do Facebook. Isso é o tráfego pago. Então, o que as pessoas falam? A gente, no total, lá na agência, nós já rodamos R$84 milhões em tráfego pago. Não nosso, dos nossos clientes. Mas tem clientes que investem R$1,5 milhão por mês e tem clientes, no caso da arquitetura que nós temos hoje, clientes que hoje investem... Inclusive nós começamos com R$1.000. Justamente. Deu muito certo. Eu vou só falar para vocês, as pessoas veem assim, esse crescimento do canal da DAI de 270 pessoas para 12 mil inscritos, sabe qual que é o custo mensal? O custo por dia? Por dia que ela gasta? R$45. Eu não estou falando de R$1.000 que ela está gastando por dia para crescer um canal. É só você ter inteligência do tráfego pago, né, para aparecer para as pessoas certas e um bom conteúdo de qualidade. Então, eu acho que o tráfego pago, o maior prazer de eu fazer tráfego pago hoje é eu saber que eu faço parte do sucesso de grandes empresas hoje, de grandes e-commerce, que batem recorde de faturamento, que vem através do tráfego pago. Então, para mim, é a maior motivação. E se eu começasse pelo tráfego pago hoje, eu começaria comprando R$500 do cliente, pegaria esses R$500, pegaria um produto no Mercado Livre, investiria em tráfego pago, esses R$500 viraria R$1.500, daqui 15 dias esses R$1.500 viraria R$3.000, daqui 20 dias R$3.000 viraria R$10.000, daqui 6 meses R$10.000 viraria R$100.000. O tráfego pago ele faz isso. Então ele escala muito rápido. Então eu conseguiria, com o meu conhecimento, se me tirasse tudo hoje, fazer R$100 mil, R$30 mil por mês em 3 meses com o meu conhecimento, que eu tenho hoje no tráfego pago. E uma grande diferença, que o Leandro falou, que é uma barreira, que todo mundo contribuir com conhecimento. Eu, graças a Deus, no meu ecossistema, não existe. O meu ecossistema é o ecossistema mais rico de troca de conhecimento. Eu passo, às vezes, esse grupo de mastermind, vou dar um exemplo. Um cliente meu teve um problema no e-commerce, bastou eu colocar uma mensagem para um gestor de tráfego gigantesco aqui do Brasil, preciso da sua ajuda. O cara entrou no Meet, na minha campanha, às 11h30 da noite e colocou o conhecimento dele a meu favor. Então, essa troca do tráfego pago é muito rica. Bacana. Então, assim, não é só de pessoas que estão começando. O meu grande mentor é o Pedro Sobral. Os maiores nomes. É um dos maiores nomes do mundo do tráfego pago. Por exemplo, o Pedro, eu sou um cara, se eu tenho certeza, hoje eu tenho o telefone pessoal dele, eu tenho esse prazer. Se eu ligar para ele. Você palestrou no mastermind dele. Eu tenho que puxar saco, gente, que eu puxo o saco dos meus. A gente teve esse privilégio, mas o Pedro, hoje eu tenho certeza, se eu ligar para ele, cara, eu preciso da sua ajuda. Mesmo com todo esse tamanho que ele tem hoje, ele vai parar e ele vai falar, vou te ajudar. Então, com relação ao Leandro falou, acho que isso muda muito o jogo do ecossistema de negócio, né? Então, da gente. É isso, gente. Vocês tiveram aqui, eu acho que, em resumo, falta iniciativa, né? Muita iniciativa, vontade, mas eu falo mais, paixão. Eu sinto muita falta dessa paixão que é muito nosso, né? A gente é muito apaixonado, a gente faz, independente do dinheiro, a gente quer fazer. E até pegando esse gancho, eu peguei essa 8ª temporada, que a gente completa 1 ano, justamente para comemorar. E sem pensar em uma venda de alguma coisa, meus super patrocinadores continuam comigo, mas eu queria prestigiar quem passou no EARCast durante esse 1 ano e que não marca só o EARCast como a minha vida, você está sempre na minha vida, o Maicon, Conexão à Primeira Vista, Leandro, fenômeno, você realmente, assim, eu te admiro muito e quero fazer vários negócios com você lá nos bastidores, a gente conversa. E Gustavo, que eu também admiro muito e
traz resultado. Finalmente, o meu trauma em relação à gestão de tráfego foi superado por você. Então, gente, muito obrigada por ter aceito meu convite. Vocês gostaram? Foi bom para vocês? Bom demais. Muito bom, Foi ótimo. agradeço aí o convite. Obrigado. Obrigado. Foi ótimo, Dai, obrigado. Que bom. Nossa, gente, vocês estão terminando muito tristes. De repente tá acabando. Então. Eu tô esperando a tequila, você falou. O bolo, a vela. Gente, então a gente está acabando o primeiro episódio dessa 8ª temporada especial de 1 ano do EARCcast. Mas antes de finalizar, nosso super parceiro sempre que faz esse podcast acontecer, o EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Portinari Ceusa, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração e Tintas Lustol. Obrigada e até a próxima, gente!